Por que todo arqueólogo tem que se vestir igual Indiana Jones? Eita. Acho que eu não tô, né? Bom, meu nome é Valdirene do Carmo Ambil, sou arqueóloga e historiadora. Hoje eu faço doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e eu vim falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, tanto arqueologia como história. Como posso me tornar arqueólogo sem ter que gastar milhares de reais num curso privado? Eu não gastei milhares de reais, né? Eu fiz a minha graduação em História, sou historiadora, numa universidade particular, aqui comum, simples. E o meu mestrado foi feito no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, que felizmente é uma universidade pública que dá condições de pessoas simples como eu e como muita gente por aí de se tornar, de chegar aonde os sonhos e a vontade permitirem. Como um arqueólogo escolhe o assunto que ele vai tratar? Aí depende do momento, né? Se é uma pesquisa acadêmica, claro que você tem toda a liberdade do mundo para escolher o seu objeto de trabalho e normalmente você consegue, desde que você desenvolva metodologias plausíveis para isso. Agora, às vezes, quando você se vê, né, trabalhando, né, como um profissional da arqueologia dentro de uma empresa, claro que você não vai ter essa liberdade toda, você simplesmente vai ter que, como qualquer profissional, obedecer e fazer o seu trabalho. Porque todo arqueólogo jovem fala que quer trabalhar no Egito? Ah, porque é mais gostoso, né? Tão lindo. As múmias, né? Toda aquela coisa faraônica. Até eu queria, mas eu acabei não indo. Eu fiquei por aqui. Imagino a quantidade de pessoas do mundo todo que querem o mesmo. Isso é fato. Digamos assim, quando você fala arqueologia, eu acho que é quase automático, além do Indiana Jones. O que vem à cabeça das pessoas é a máscara funerária do Tutankhamon, né? Então, não tem como mesmo a pessoa não ficar... Tanto que acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam quando a gente decide, né, ir para arqueologia, é falar assim, por que você quer ir para arqueologia? Se você já fala na cara, né, do professor alguma coisa assim, porque eu gosto de múmia, porque eu quero ir para o Egito, ele já fala... Não porque não tem a ver, lógico, claro. Mas a realidade da carreira de um arqueólogo aqui no Brasil é muito diferente, lógico, de tantas instituições que nós temos pelo mundo. Aqui no Brasil, sim, nós temos universidades como a própria UFRJ, tem estudos maravilhosos lá no Egito, mas fazer egiptologia, ser egiptólogo aqui no Brasil é muito complicado. Existe alguma premiação ou reconhecimento dentro da área de arqueologia aqui no Brasil? Tipo, qual é Oscar dos caras? Acharam o dente de Tutankhamon? Bom, nesse caso, né, de prêmio, tudo tal, eu qualifico que eu sou uma arqueóloga premiada e muito privilegiada. Por quê? No meu primeiro trabalho dentro da arqueologia, que foi ali o meu mestrado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Tive o prazer, né, não apenas de trabalhar com os remanescentes humanos de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, como encontrar um corpo preservado, que foi de Dona Amélia, cuja preservação, inclusive, não era só assim superficial, mas ela tinha preservação de todos os órgãos internos, como nós observamos pelas tomografias que foram feitas. Então, eu como arqueóloga, para mim, foi o grande prêmio da minha vida, poder ter encontrado isso. Eu acho que vamos trazer um pouco, né, pro lado, já que é Brasil, trazer pro lado do futebol, né, marcar o gol, assim, do título aos 50 minutos do segundo tempo, foi mais ou menos isso. Mas, assim, de reconhecimento, eu acho que é uma coisa que falta muito para nossa área, principalmente respeito. Como um arqueólogo sabe onde há terreno fértil para escavar? Não sabe. Simples assim. Tanto que muitas vezes, inclusive, quando dentro da arqueologia preventiva, né, que é a parte profissional mesmo, né, da arqueologia aqui no Brasil, muitas vezes um grande empreendimento acontecerá, ou até mesmo obras em rodovias, alguma coisa assim, e o IFAM ele solicita
Aí ele, dependendo do histórico de cada área, até mesmo do tamanho, do espaço, ele indica que seja feita essa ou aquela pesquisa arqueológica no local. Profissões do futuro: arqueólogo digital. Deixamos muitos rastros importantes na internet, nas redes sociais e nos aplicativos. Só entendendo isso para explicar muita coisa de hoje. Sim, desde que não aconteça nenhum tipo de mudança tecnológica, né? Porque eu lembro lá de trás o meu TCC de graduação em História, eu salvei num disquete. Eu acho que o povo de hoje nem sabe mais o que é isso. E não existe nenhum computador hoje que faça a leitura desse material. Então, mas, inclusive, eu conversei várias vezes com colegas da arqueologia, da história também. O grande problema do ser humano hoje é que ele não gera arquivo. Eu acredito que talvez daqui a 100 anos, os colegas do futuro, seja um arqueólogo ou um historiador, vai ser mais fácil para ele fazer um trabalho sobre uma pessoa que viveu na década de 1970 do que uma pessoa que viveu em 2022. Todo arqueólogo é historiador? Não. Falar a verdade, a maior parte dos arqueólogos que nós temos aqui no Brasil, eles são geólogos. Eu gosto de falar, a arqueologia é um leque. É uma área que, exatamente em virtude dos questionamentos que existem, que são muito amplos, é uma área que pode agregar muitas pessoas de áreas. Às vezes você chega e fala assim, não é possível, imaginável que um físico possa contribuir com o trabalho de arqueologia. Eles contribuem como contribuem. Um médico, ele pode contribuir como contribuiu com o meu trabalho, né, de mestrado. Encontrei vários boletins médicos, né, sobre os tratamentos que foram ministrados para a dona Leopoldina quando ela ficou doente e veio ao óbito. Eu, como historiador, eu tinha condições de ler aqueles documentos? Sim, óbvio que sim. Só que aquele documento foi escrito por um médico lá em 1826. Aí eu te pergunto, eu, como historiador, eu teria condições de interpretar esse documento? Não, porque eu não sou médica. Então, aí eu tive, sim, que ter o auxílio, a ajuda dos médicos para poder interpretar, e principalmente eu que não sou da área da medicina, poder entender isso, embora esteja fazendo meu doutorado na faculdade de medicina. Mas como eu falo, não vou ser médica, assim como o pessoal da medicina que está colaborando com o meu trabalho, eles também não vão ser nem arqueólogos, nem historiadores. Mas isso é ciência, né? Uma universidade é exatamente isso. Por que as pessoas pararam de mumificar os mortos? Tão bonita a técnica. Então, aí depende da técnica, porque são várias, né? E o processo de mumificação, ele foi, lógico, as múmias mais conhecidas do mundo são as múmias egípcias. E esse processo de mumificação no Egito, ele sofreu várias alterações no decorrer do tempo. Até porque há a questão da ausência de matéria-prima, uma vez que você não tinha na época uma indústria, enfim, que fornecesse muitas das substâncias usadas para essa mumificação. E também o próprio Egito sofreu muita influência externa por invasões no decorrer de sua história, teve esse contato com outras culturas e esse processo de mumificação acabou mudando. É lógico, nós temos aqui nas Américas, nós temos as múmias, né, ali dos Andes, dos Incas, que são super famosas também. Aquele é um outro processo de mumificação que nós chamamos de mumificação natural. Mas será que nós paramos? Nós não embalsamamos corpos? Nós embalsamamos, às vezes, por uma questão de um traslado, alguma coisa assim. Mas isso, às vezes, ocorre. E também há a questão também dessa preservação de restos mortais. Ocorre muito nos dias atuais, até às vezes 20, 30, 40 anos. Há casos, isso eu já escutei de vários colegas, né, que trabalham em cemitérios,
que eles falam que simplesmente não há a decomposição desses corpos. Mas por que isso também não ocorre? Exatamente por uma questão, muitas vezes, ligadas ao tratamento, à medicação que essa pessoa pode ter tomado para determinada doença, que inclusive levou ao óbito. Isso também pode ocorrer. E aí também você tem aquelas questões, né? Por exemplo, vamos supor, os corpos assim do alto clero da Igreja Católica, inclusive papas, eles também são embalsamados, né? É uma pena que no Brasil a paleontologia, a arqueologia e a antropologia sejam ciências tão negligenciadas, fato. Tanta coisa ainda por descobrir e conhecer, e respeitar, né, principalmente. Parece que nunca queremos lidar com o nosso passado, e nem encarar o nosso presente, né? Tem muito trabalho importante, né, da antropologia. É lamentável, realmente, tudo isso que eu comentei. Existe uma falta, assim, de respeito. Existe, muitas vezes, uma questão que... um passado que eu quero preservar, uma história que eu quero preservar, mas do jeito que eu quero preservar. E isso não é de hoje. Isso já vem desde, né, de lá de trás. É uma coisa que eu estou trabalhando agora, até mesmo no meu doutorado, essa questão do esquecimento da participação, da importância feminina aqui no Brasil. Muitas mulheres que foram importantes no século XIX em nosso país, simplesmente pela mudança de regime, né, no final do século XIX, elas foram simplesmente esquecidas. Ou então tiveram, digamos assim, a vida delas foi totalmente deturpada, né? Problemas na vida, lógico, todo mundo tem, né, assim, de problemas inclusive matrimoniais, né, de traições, até de violências domésticas. Mas eu acho que por trás, né, das mulheres que inclusive passam por isso hoje, existem seres humanos formidáveis, que devem ser conhecidos. Importante a luta, né, de todo arqueólogo, de todo historiador, é pela preservação da memória, pelo conhecimento da identidade, e não uma criação de identidade para um povo. Não usar a história ou usar a arqueologia como ferramentas políticas que você possa controlar o pensamento, controlar a vida das pessoas. Eu acredito que nós brigamos muito pelo respeito, porque a nossa luta normalmente é para conhecer mais sobre o passado, poder dar voz a pessoas que não estão mais aqui. Por isso, a responsabilidade que nós, arqueólogos e historiadores, temos é tão grande.